Deus quer um povo santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Prezados ouvintes, a palavra santo tem vários sentidos. Há pessoas que dão à palavra santo o sentido de beato. Outras vezes dão um sentido de imaculado. E outras vezes o sentido de separado. Nenhuma dessas expressões está fora de propósito. Quando dizemos que Deus é santo, queremos dizer que Ele é imaculado, da mesma forma que nós falamos com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto no livro de Hebreus 7:26 que Ele era santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores. Quando a palavra santo, então, se prega a um ser humano, como nós, falíveis, pecadores, somos santos no sentido de separados, não de imaculados. Mesmo porque diz a Bíblia, se nós dissermos que não pecamos, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, diz mais o texto de 1 João, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, quando dizemos que somos santos, não queremos dizer que somos imaculados, puros, impecáveis. Não. Estamos mostrando apenas uma condição de separação do erro, do modo de viver da sociedade, dos seus costumes, que conflitam com a vontade de Deus para nós. E desde a criação, Deus quis um povo santo. Ele desejou uma comunhão especial com os homens que fossem capazes de andar com Ele e falar com Ele numa união especial. Mas a própria natureza de Deus estabelece limites para tal associação. Seu caráter santo não pode permitir ser contaminado pelo pecado e pela corrupção. E os homens, então, só podem estar na sua presença se viverem dentro da harmonia com a sua palavra. Então, Adão e Eva andavam no mesmo jardim que Deus e falavam com Ele. Isso com muita frequência. Mas logo que pecaram, que comeram do fruto da árvore proibida por Deus, houve uma separação. Está no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no capítulo 3, e versículo 23 do mesmo livro de Gênesis, nós tomamos conhecimento da providência que Deus tomou em pôr fora do jardim o casal que antes mantinha comunhão constante com Ele. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem ficou impedido de manter comunhão com Deus e foi posto fora do jardim do Éden. Isso significa, na linguagem bíblica, morte espiritual. Foi o primeiro tipo de morte que entrou no mundo. Adão e Eva continuaram vivos fisicamente, mas morreram espiritualmente no mesmo dia, quando foram separados de Deus. Você e eu, antes de sermos cristãos e aceitarmos a Jesus como Salvador, estávamos mortos. Diz o texto bíblico: Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Depois que as gerações de pecadores morreram no mundo corrompido, Deus escolheu os descendentes de Abraão. Isso nós falamos com respeito ao dilúvio. Deus escolheu os descendentes de Abraão, conforme o registro de Gênesis 12, para que fosse um povo especial, um povo santo. E ele os separou da má influência dos senhores egípcios e preparou uma terra onde poderiam habitar livres da corrupção dos povos idólatras. E até ele mesmo lhes deu uma lei especial. Esta lei, chamada Lei de Moisés, que consiste dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Sabe quantos mandamentos contém esta lei? 613 mandamentos. E esses mandamentos, então, serviam de orientação para o povo, e Deus, então, dizia frequentemente para eles para obedecer esta lei: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Está no livro de Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Agora, como registra a Bíblia, o povo de Deus havia selecionado excepcionalmente e resgatado, como Deus o fez, tirando da terra do Egito, só que eles não permaneceram santos. Repetidamente exibiram seu pecado aos olhos de Deus. E às vezes avisou que eles que poderiam entrar no meio da congregação pecaminosa e destruir, se eles não vivessem segundo a sua palavra. E no capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo, nós encontramos que o povo se assentou a comer, a beber, a folgar e praticar a idolatria através de um bezerro de ouro. E foi preciso a intercessão de Moisés para que o povo não fosse totalmente destruído. Então, o homem precisa ter cuidado e procurar aproximar-se de Deus, porque às vezes nós pensamos que Deus é tão bonzinho que ele não é possível que ele castigue ninguém. E a Bíblia então declara no livro de Romanos, capítulo 2, que nós devemos ter cuidado com isso, com essa expressão de que Deus não castiga e por isso eu posso andar da forma que quer, não tem problema. Capítulo 2 de Romanos, versículo 4 em diante: despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Porque Deus é bondoso para com você. Está esperando a sua conversão. Não está incentivando você a viver no erro. Está tudo bem, eu tenho saúde, família boa, tudo ok. Olha, é paciência de Deus.
é longanimidade. Essa palavra define uma paciência muito grande. Agora diz em seguida: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, pensemos bem, Deus quer um povo santo, não um povo infalível, porque não temos essa condição, mas um povo separado do erro. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele mostra a vontade de Deus nesse texto, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não gostaria de estar na vontade de Deus? Então eu repito o texto inicial: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E para que nossos pecados então sejam cancelados, apagados, veio o Filho de Deus a este mundo. E quando ele se apresentou ao batismo de João, João apontou para Jesus no meio da multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa abençoá-lo, que haja este anelo, este desejo. Não, procurarei ser santo, porque Deus a quem eu sirvo é santo. Amém.